E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a minha experiência e o meu uso com a V-Strom 800 aqui no Brasil, né? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Quando eu tava indo atrás de informação dela, eu só conseguia achar informação de vídeos em inglês, que era a galera da Europa ou dos Estados Unidos, e fica difícil da gente conseguir analisar e avaliar e saber como é o uso dessa moto, né? A gente tem informação no YouTube ou de Instagram, né, e redes sociais aqui no Brasil, mas a maioria são ou ficha técnica, que tem, se você jogar no Google, ficha técnica da moto, a gente consegue essas informações, ou testes muito curtos de meia hora na cidade ou alguns quilômetros que alguns YouTubers conseguem fazer. E tem um cara que eu assisti na época que era o Sheng, é o Sheng, do Rutas IBRs, que ele tem um canal no YouTube, que chama Rutas IBRs, que ele tem a moto, mas ele tem antes de mim, ele comprou a moto antes de mim, mas eu rodei mais que ele já nesse tempo. A moto dele hoje em dia, até onde eu sei, está com 6 mil quilômetros, e eu tô com a minha já com 25 mil quilômetros. Então, eu tenho um pouco mais de experiência aí para falar sobre ela, pelo uso mesmo, pelas horas de voo. Eu tenho ela tem 6 meses, então tem pouco tempo, mas eu fiz uma viagem longa nesses 6 meses. Eu fui para o Ushuaia, então deu 15 mil quilômetros. Foi bem assim que eu comprei a moto, eu comprei ela com 2 mil quilômetros e eu fui viajar, ela estava com 5 mil. Com um mês eu rodei aí esses 3 mil quilômetros, sempre em estrada, rodovia. Depois a gente fez a viagem de 25 dias para o Ushuaia, deu quase 15 mil quilômetros, então já voltei com 20 mil, agora ela está com 25, tá? E deu para ter uma noção e entender basicamente meio que tudo da moto. E aí eu vou falar, eu separei aqui a minha colinha em alguns pontos e inclusive problemas que eu tive tanto nessa viagem como até hoje na moto, né? Que pode ser que seja de interesse de todos. Então, falar sobre os pneus, freio, suspensão, sobre o motor, tanque e a autonomia dela, né? O banco, tanto para o piloto quanto para o garupa, né? A questão do conforto da moto, que é importante. Quem compra não só os modelos antigos da V-Strom, mas essa também, por mais que ela seja mais aventureira. É uma moto de viagem, né? Uma moto para pegar a estrada e com garupa também. Sobre a eletrônica, a minha opinião sobre o uso da moto no geral, tá? Então vamos lá. O pneu. O pneu dela original é o Dunlop que vem nela. É um pneu legal para asfalto, mas eu gosto de pegar um off de vez em quando. Eu não sou piloto de off-road, né? Eu sou um Zé andando no off-road, mas eu gosto de pegar terra. Então, esse pneu, eu estou usando um agora do original, já é acho que é o quarto pneu que eu uso nela. Teve um recall da Suzuki, né, de um lote desses pneus, então eu estou com o original agora, porque eu estou rodando bastante no asfalto. Eu tenho um guardado que é um Pirelli Rally STR, que eu estava pegando alguns offs e aí teve essa troca, então eu estou usando o original. É um bom pneu para o asfalto, que não tem uma boa durabilidade. Na viagem lá para o Ushuaia, eu fui com um daqui até lá no Ushuaia eu tive que trocar, ele já estava gastando o TWI. Fui com garupa, fui com um baú e duas malas laterais, como aquelas malas da Override, não sei quem conhece, mas não são alforges, eu só apoio no banco e amarro na lateral da moto, de 14 litros cada lado. Então não é muito peso, não é muita coisa que estava na moto, de viajar com 3 baús e mala em cima do baú e tudo mais. Não é um pneu bom de durabilidade, tá? Quando eu fui para a viagem, eu já tive que trocar o original dela, porque ele estava mais de meia vida, isso com 5 mil quilômetros, andando, de novo, só em rodovia, mas sem essa viagem, uma viagem desse nível. Quem já foi para a Argentina sabe que é muita reta, muita reta. A gente anda a uma velocidade um pouco mais alta, então gasta muito o pneu. Mas mesmo andando em condições normais e aqui no Brasil, esse pneu não dura muito. E falando de pneu, ela tem pneu com câmara. Isso é um problema? Aqui no Brasil, eu vejo que a galera reclama muito de pneu com câmara e o único motivo é porque ele dá mais trabalho para fazer reparo se você está no meio de uma viagem ali. Porque você vai ter que tirar a roda, tirar o pneu, tirar a câmara, fazer o reparo ou trocar a câmara. Isso demanda muito mais trabalho do que colocar um macarrão num pneu sem câmara e encher de novo. Beleza, concordo. Mas não me incomodou em nada o pneu até agora e mesmo na viagem, a gente andou 25 dias, pegamos uns 300 quilômetros de off-road
E não furou, não murchou, não aconteceu nada com o pneu da moto até hoje, 25 mil quilômetros, e o pneu não deu nenhum trabalho, tá? Tem uma vantagem, o pneu com câmara, que é para quem usa no off-road, né? Você consegue murchar ele mais. E também, se você está numa viagem e você passa num buraco e a roda entorta, o pneu com câmara, você consegue continuar a viagem sem precisar trocar a roda no meio da viagem. Um pneu sem câmara, se você amassa a roda, você vai ter que, no mínimo, ter uma câmara ali com você para você colocar, para fazer uma gambiarra e você conseguir continuar a viagem, ou então você vai ter que trocar essa roda no meio da viagem. Então, ele facilita no caso de um reparo e de um furo, o pneu sem câmara, mas ele tem essa desvantagem. Pensando em viagens longas, igual 25 dias, os 15 mil quilômetros, ou para quem viaja muito, vai para o Alasca e tal, na minha opinião, acaba sendo até melhor o custo-benefício, por mais que tenha esse trabalho a mais na hora de reparos. Os freios dela são muito bons, muito bons. Usou o dianteiro, ela já afunda e vai parando. O traseiro, eu nunca regulei, mas eu acho ele um pouco baixo demais, mas eu nunca mexi para deixar isso melhor para mim. Mesmo assim, são ótimos. A suspensão, mesmo esquema. É muito confortável a suspensão dela, ainda mais que eu venho de uma moto que ela é mais de estrada, mais viajeira. Eu tinha antes uma Bandit, a GSX 650F, que tem um curso de suspensão menor, como uma moto naked, né, uma esportiva. Então, eu estava acostumado com uma suspensão dianteira bem mais dura. Na hora que eu freava, eu não sentia a moto afundar. Isso eu estranhei um pouco, mas acredito que seja normal de todas as trail, essas motos mais altas. Então, tranquilo, ela é bem confortável, você passa, a gente passou em bastante costela de vaca na viagem, nos offs que eu faço aqui perto, que eu fiz, bastante pedra e a suspensão engole tudo, mesmo andando com garupa na viagem, né, com garupa, baú e as duas malas, com bastante carga, mais carga do que eu ando normalmente, e a suspensão engole tudo. Tem regulagem de tudo que é jeito, tanto na dianteira quanto na traseira. Eu nunca regulei nada, eu viajo com ela 100% original, tá? Ou não sei se o primeiro dono dela fez alguma regulagem, mas eu acredito que não. E ela atende super bem. Se você conseguir, se você souber fazer o SAG e regular tudo certinho, deve atender quase todo mundo. O motor, eu acho o suficiente e ainda sobra de potência, de torque, de tudo. Por quê? Porque eu ando meio na manha. Eu ando ali 120, se eu tô querendo ir mais rápido eu boto um 130 e fico nessa. Precisou fazer uma ultrapassagem? Você deixa ali em sexta, ela tem muito torque. Você dá a mão, ela já vai... Ela vai, acelera muito rápido. Ele não vibra muito, por mais que dê uma formigadinha de leve na mão direita, bem pouco. No pé direito um pouco mais, mas é muito pouco. Mesmo que ela tenha 2 cilindros, ela vibra até menos do que a que eu tinha anteriormente, que era a minha Bandit 650. Não incomoda em nada, nada. E, de novo, eu acho mais do que suficiente a potência e o torque que tem na moto. E falando de motor, eu sempre fiz média com ela entre 18 e 20 km por litro. Lá na viagem, né, nos 15 mil quilômetros do Ushuaia, que deu para fazer uma média mesmo da moto, eu cadastrei tudo. Litros abastecidos, quilômetros percorridos, da viagem inteira, ela fez 18 km por litro durante a viagem, mesmo com a gente andando quase sempre a 130, e tiveram trechos para baixo de Comodoro Rivadavia ali, com muito vento, que se você andasse a 120, a moto fazia 9 km por litro, se você andasse a 80, a moto fazia 9,5. Então isso jogou muito a média para baixo, e mesmo assim ela fez 18 km por litro nesse percurso todo. Tá? E hoje em dia ela faz também por aí. Sempre pegou muito mais rodovia, ela chega ali 20, 20.8, 21, difícil 21, mas faz também. E se rodou um pouquinho misto, cidade, asfalto, cidade e rodovia, ela fica ali 18 e alguma coisa, 19. Esquenta bastante as pernas, então se tá calor e você tá andando devagar na cidade, vem um vento ali que joga na canela, um vento muito quente. Às vezes eu abro a perna e a minha noiva, ela sente a temperatura na perna dela. Então, o motor esquenta bastante, bastante mesmo, tá? E uma coisa que eu acho muito bom também são as trocas de óleo.
que são a cada 6.000 quilômetros, tá? Tá no manual dela isso. Então, não vamos entrar em discussão de óleo e troca, mas está no manual, 6.000 quilômetros, troca de óleo e de filtro. Isso é legal para viagem, porque você tem uma autonomia longa aí, você não precisa ficar parando o tempo todo e trocando o óleo. Falando do tanque, ela faz aí a média de 18 e 20 km por litro, e o tanque dela tem 20 litros, tá? Isso na minha mão sempre fez isso. Dá uma autonomia de aproximadamente 380 quilômetros, eu acho muito suficiente. Existem trechos ali da Argentina, alguns passos de cordilheira que você, com essa autonomia, talvez precise de gasolina extra, mas assim, são casos muito isolados, dá para contar na palma das mãos, eu acredito. Então, é muito suficiente. Precisou de alguma coisa? Você pega ali um galãozinho de 2, 3 litros, isso vai para mais de 400 quilômetros, e se você andar mais na manhã ainda, 100, 110, você vai passar, talvez chegue aí perto dos 500 quilômetros. Eu acho muito, muito, muito suficiente. E, ainda falando de, viagens longas, tem a questão do conforto do banco. Eu acho maravilhoso o banco, tanto eu quanto minha noiva. O banco é muito confortável. De novo, a gente vinha da Bandit, já achávamos ela bem confortável, ficava 2 horas facinho direto nela, sem dores. Na V-Strom a gente fica mais de 3 horas. Se for pegar numa batida aqui, dá para andar até acabar o tanque, 330, 360 quilômetros direto numa boa, numa boa. Não dói a bunda nem minha, nem a dela, nem as costas, nem ombro. A posição de guidão dela também é muito legal. E tem uma coisa para quem pega bastante off-road, que o banco dela é desnivelado, né? Então o banco do garupa é um pouco mais alto do que o banco do piloto. Para quem faz uns offs aí mais, né, mais pesados, isso acaba sendo meio que um ponto um pouco negativo, porque quando você está em pé na moto, você vai colocar o quadril mais para trás, às vezes a gente bate a bunda naquele desnível. Eu não sou um cara muito alto, eu tenho 1,73 m, 1,74 m, e quando eu faço esse movimento de colocar o quadril para trás, o quadril para frente, sempre bate meu quadril no banco. Então isso pode ser um ponto negativo para quem vai fazer bastante off-road. E no banco, se olhando de cima, ela é bem mais fininha, ali onde você apoia o joelho. Então, para ficar em pé, para andar no off, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você consegue direcionar a moto muito legal no off ali. A única coisa ruim é mesmo essa questão do banco, que atrapalha um pouco para quem anda muito, né? Não é o meu caso, que eu sou meio Zé. O bagageiro original que vem nela, o suporte ali do baú, eu uso o original. Eu coloquei o suporte do meu baú naquele. Não deu para eu colocar 2 parafusos na frente e 2 atrás, para ele ficar certinho, né, como deveria ser. Eu coloquei meio que 2 atrás e 2 no meio, 2 parafusos, 4 parafusos, né? Ficou perfeito. A gente fez essa viagem longa, até hoje eu nunca dei reaperto, porque tá muito fixo e muito travado. Então, nunca precisei mexer e o uso original não incomoda nem eu, nem a minha garupa, tanto aquelas alças ali de segurar, ele é um pouco alto, mas também não incomoda ela. Ela é uma mulher bem pequena, ela tem 1,56 m e 48 quilos. Serve para vocês compararem aí com vocês, mas nunca incomodou ninguém. A eletrônica dela, eu acho até muito, eu acho mais do que o suficiente. Por quê? Ela tem controle de tração em 3 níveis. No primeiro off-road que nós fizemos, eu desliguei o controle de tração e ele permanece desligado. Eu nunca mais liguei, mas eu ando na manhã, eu não acelero nem nada. Quando tá chovendo eu ando mais tranquilo. Nunca precisei do controle de tração, mas acho importante ter. Só acho que poderia ter menos, já que a gente não usa tanto assim. Ela tem entrega de potência. Eu sempre andei no máximo de entrega de potência, eu também não acho que seja algo necessário, mas acho que é algo que aumenta o valor. Então, se ela tivesse um pouquinho menos de eletrônica, ficaria um pouco mais barata e manteria a moto no mesmo esquema. Outra coisa, acelerador eletrônico. Isso eu demorei um pouquinho para acostumar com ela. Ela tem um acelerador eletrônico e poderia vir com um acelerador a cabo, já que ela não tem controle de cruzeiro, né? Controle de velocidade de cruzeiro. Bota ali um acelerador a cabo, fica talvez até mais confiável e com menos eletrônica ficaria um pouco mais barato. E da bolha, ela tem a bolha pequena sim, tá? A bolha dela é bem pequenininha, tem 3 regulagens de altura,
Eu sempre andei na mais alta, o vento bate daqui para cima o tempo todo. Não me incomoda, nunca me incomodou, nem pegando aqueles ventos lá de Comodoro Rivadavia, ventos do sul da Argentina, que são ventos fortes, nunca me incomodou, então eu não trocaria a bolha. Eu uso ela sim, eu acho tranquilo, quando tá calor ventila bastante, quando tá frio bota uma capa de chuva ou um corta-vento e pronto. Mas se te incomoda, bota uma bolha mais alta, porque a bolha dela é bem pequena. Qual a minha opinião sobre o uso dela na viagem? Ela é muito boa, a moto é muito boa, ela é um absurdo. É um absurdo, tá? Se tudo der certo, eu não pretendo trocar. Então, ela nunca me deu nenhum trabalho até hoje. Tiveram algumas coisinhas, eu vou falar daqui a pouco, tá aqui no papel ainda, mas nada que incomode que eu fale, meu Deus do céu, não dá. Daqui tanto tempo vai ter que trocar a moto. Não. Ela atende perfeitamente o meu uso e o uso da minha noiva, que é predominantemente viagem, rodovia, e eu gosto de pegar off-road. Mas são off-roads mais leves, a estrada de chão batido, ou vai subir algum pico de montanha que tem um chão mais acidentado, mas é tranquilo. Ela passa numa boa, ela tem potência suficiente para fazer tudo, ela é econômica para o motor dela, né? Fica ali na média de uns 19 km por litro. É muito tranquilo. E isso que é o legal, que é a versatilidade que essa moto tem. Quando eu estava pesquisando, eu sempre comparava com as concorrentes diretas de mercado dela, que são a Transalp 750 e a Teneré 700. Eu via bastante, igual eu falei, não tem vídeo em português, mas eu via bastante vídeo de português de Portugal e alguns vídeos gringos. E ela fica bem entre a Transalp e a Teneré. Por quê? Pelo que eu vi, a Transalp é uma moto que é muito mais voltada para andar no asfalto e a Teneré ela é uma moto quase que 100% para off-road. E ela tá ali no meio. Ela anda muito bem no asfalto e ela pega legal ali um off-road mais tranquilo. Ela não é o extremo de nenhum dos mundos, então ela não faz nada muito bem, mas ela faz tudo legal. Isso atende muito o jeito que eu uso a moto. Ah, ela é uma moto pesada? Ela é pesada, tem 230 quilos. Você só sente o peso quando você precisar levantar ela do chão que você derrubar, ou para você manobrar. Depois que está em cima da moto, o peso fica mais ou menos igual ali. Vai mudar mais uma moto mais leve para quem pega uns offs mais pesados que você precisa ficar sempre direcionando ela. Mas ela é muito ágil. Você vai fazer curva com ela, entrada de curva, ela cai, ela entra na curva muito rápido. Você não precisa brigar com a moto. Você só inclina um pouquinho o corpo, ela já vem. Às vezes ela vem até mais rápido do que você está pensando. Às vezes eu tomo até um sustinho ou outro, porque eu imaginei que ela teria uma resposta e ela vem mais rápida do que eu imaginei. E ela tem o nome V-Strom, né? Suzuki V-Strom, que remete a uma ótima confiança em motor, em estrutura no geral, né? Então, isso para mim é muito bom. E nessa prova de confiabilidade que eu fiz com a moto nesses 25 mil quilômetros, 15 mil quilômetros de viagem, bastante off-road, engarupado e tudo, o que aconteceu de problema na moto até agora? Uma seta traseira, a do lado esquerdo, se não me engano, ela desrosqueou no meio da viagem, mas eu estava usando as malas e a mala estava apoiando nela, então sempre a seta ela ficava movimentando para baixo. Tá? Mas aconteceu, essa seta desrosqueou, eu fiz uma gambiarra ali no meio da viagem, depois quando voltou, arrumei. Teve um vazamento de óleo no motor, e não vou lembrar agora ao certo onde é, vou deixar uma foto aqui se eu achar, mas ele tem, no motor dela tem um buraco de parafuso na frente que não tem um parafuso, só um buraco, mas é um buraco roscado. Tava vazando por ali. Quando voltou de viagem, eu tinha falado com o pessoal da Suzuki, que eu levo ela, eles falaram que o vazamento que estava acontecendo não era nada demais, realmente não era, porque eu fui acompanhando o nível de óleo e baixou muito pouco. Eles colocaram um parafuso ali para vedar, fizeram um reaperto e não vazou mais. Então, dos 20 mil que eu voltei de viagem, 20 mil quilômetros, até agora que está com 25 mil quilômetros, não vazou mais, tá? Mas teve esse vazamentinho. Só isso que deu de problema, essas duas coisas, de resto, nada, 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 nada. Então, de maneira geral, a moto é um absurdo, gente. A moto é um absurdo. Se você bater o olho, achar uma moto bonita, você tem esse uso
mais ou menos parecido com o meu, ou pega só a rodovia mesmo, a moto atende 150%. Vai andar com garupa? A moto atende 150%. O espaço entre eu e a garupa é muito bom. Cara, tem tudo o que precisa. Se você quiser colocar mais coisas nela, manopla aquecida, dá pra pôr. Tem um controle de velocidade de cruzeiro, acho que é do Canadá, a empresa, eu posso deixar o link aqui também, caso alguém se interesse, acho que chama Veridian Cruise, que ele é meio que plug and play, você só precisa tirar o tanque, faz as ligações, vem o manual certinho, ele funciona 100%. Tem até alguma Vestron aqui no Brasil que usa, que eu já vi vídeo, dá para colocar também, então dá para deixar a moto completa. Vai usar 100% em rodovia, a moto fica completa. Vai deixar ela mais off-road? Já vi a galera fazer rally com ela, então dá para deixar também. A moto é muito boa, ela atende tudo, ela é econômica até para a categoria, né, para o motor que ela tem. Ela é muito forte, sério. Você tá ali em 3.000 giros, você dá a mão, ela vem querendo sair de baixo. Ela vem querendo sair de baixo. E mesmo eu andando tranquilo, eu nunca acelerei ela ao ponto dela querer levantar a frente. Mesmo assim, ela quer sair de baixo. Tá? Garupa às vezes toma susto, vai dar aquela brincadinha, vai um prr, prr, prr. Ela vem empurrando, ela leva tudo. Tá? A moto é muito boa, gente. É confortável, é forte, é econômica. Até então se mostrou confiável. Eu vou fazer a revisão de 26 mil quilômetros, acredito que mês que vem. E por enquanto, nada. Nessa revisão de 26 mil, eu vou pedir para verificar a folga de válvula, mas só porque está no manual mesmo. Vou pedir para dar uma olhada aí, porque ainda está dentro da garantia, vou aproveitar. Não tenho nada a reclamar da moto. Eu tenho 1,73, ela me dá pé, mas eu encosto só o dedão do pé no chão. Não me incomoda quando eu dou uma desequilibrada, eu dou uma tirada de quadril, eu apoio o pé inteiro, tá? E para manobrar que é meio ruim, se você estacionou e tá meio, né, você estacionou de frente na descida. Na hora de tirar, você vai ter que tirar do lado da moto, se você é mais baixinho. Mas, cara, a moto é um absurdo. Se você tinha uma dúvida se vale a pena comprar, vale a pena comprar. Tá? A moto é muito boa. É isso, obrigado. Eu nunca fiz vídeo assim, eu não sou youtuber, mas se tiver comentário, eu lembrar de ver, eu respondo, tá? Se quiser falar comigo, me manda mensagem no Instagram, eu vou deixar aqui também. Pode mandar que eu respondo se alguém tiver alguma dúvida. E é isso. Muito obrigado e bons ventos a todos.